Boa tarde a todos. Está ocorrendo esse ano o mesmo que aconteceu ano passado. Parece que os palestrantes todos se combinaram no assunto. Vocês perceberam isso, né? O ano passado o assunto foi o PIB. A gente estava tratando sobre economia. No final eu apresentei um trabalho que o principal autor, o professor Kassai, falou sobre o balanço das nações. Não sei se vocês lembram, né? Só um comentário, que hoje eu fiquei surpreso de saber que as palestras do Congresso do ano passado foram as mais vistas no site da USP durante o ano. E aquele trabalho também tem tido uma repercussão muito, muito grande ao redor do mundo, né? A última publicação foi nessa publicação, num congresso na Itália, uma publicação da McGraw-Hill, né? E tem na íntegra o nosso trabalho do Balanço das Nações. É muito interessante. Desconfigurou um pouco, eu não sei porquê. Desconfigurou um pouco, acho que é porque... Mas a minha função aqui é falar sobre inovação e produtividade agrícola. Mas mais do que isso, é fazer um resumo também e passar a mensagem do Instituto de Pesquisas da Civilização IOCO a respeito do nosso tema de alimento, ambiente e economia. O objetivo, então, que vocês perceberam do Congresso e da minha apresentação, a gente conheceu o sistema agrícola arcaico e o atual, também chamado de convencional, que é o mais comum praticado. A situação do planeta, poluição e aquecimento global, que foi muito bem explicado pelo professor Ortega, deu para sentir, todo mundo sentiu um friozinho na espinha, porque a situação é catastrófica, né? E propor as nossas conclusões e soluções. No NECMA, nós providenciamos uma pesquisa junto à universidade para saber qual que é a visão do mundo científico, do mundo universitário sobre o nosso tema. Ou seja, como alimentar a população do mundo em 2050, onde, pela previsão da ONU, serão 9 bilhões de pessoas. De 9 a 12 bilhões de pessoas. E o mundo científico, o mundo universitário, considerou entre muito sério e seríssimo em 44% mais ou menos, e mais sério 18,8%. Esse seríssimo tem a conotação assim, não tem mais jeito. O planeta vai explodir, algumas pessoas vão sobreviver e se começa tudo de novo. Não tem nem muito o que fazer. Ou muito sério, que é a maior percentual, entende que a única saída é o desenvolvimento sustentável. E aparentemente está correto pelo que a gente já viu apresentado aqui hoje. O sério, tecnológico, esse é um pensamento que eu pensei que fosse predominância no mundo científico, ele ainda entende sobre a pesquisa, desenvolvimento da pesquisa e da ciência para resolver. E foi citado os transgênicos, os híbridos, as cápsulas de alimentos, ração, para alimentar a humanidade em 2050. Parte disso acho que fica desagradável, né, comer ração, né? Mas o pessoal não falou até agora, mas a agricultura orgânica, eu sou um bom gourmet, produz um alimento fantástico. De sabor, de aroma, né? E tem tido uma repercussão bastante grande. Se vocês assistirem os programas dos melhores chefes do mundo todo, Jamie Oliver, não sei se já perceberam, ele fala muito sobre isso, né? Não é sério, 28% do mundo universitário, nesse universo de 150 estudantes, acha que o problema não é sério, que não há falta de alimentos e que é apenas um problema de distribuição e de economia. 1,5 bilhão de pessoas hoje no mundo passam fome. Acho que aqui algumas pessoas tiveram a experiência de passar fome, mas atualmente não passam, né? É uma experiência bastante complicada, né? E indiferente, que não é um problema que não tem relevância, 10% desse universo de estudantes acho que não tem importância a questão de alimentos no planeta. De certa forma, é meio assustador também, né? O sistema arcaico, que já foi comentado aqui, ele é esgotável, vocês perceberam que vai acabando, né? Ele é extrativista, ele é orgânico. Ele estabeleceu o conceito de pragas e doenças.
Vocês perceberam a paixão do Fernando com os insetos, né? Todos os agrônomos, entomologistas adoram inseto. Se vocês chegarem em casa, qualquer inseto, vai observando, pega uma lupa, vocês vão ficar apaixonados também. E vão falar, pô, não é praga, né? E nem doença, né? Aqueles fungos todos. Mas estabeleceu como se fosse algo ruim. E que, de fato, eles estão lá para restabelecer o equilíbrio ecológico que o ser humano está destruindo. Mas é um critério, é um mito que precisa ser mudado. Precisa ser entendido da forma contrária. O inseto não é praga e o fungo, bactéria, não é doença. E é de baixíssima produtividade. Destruição da floresta para gado em extensivo e também abertura de capoeira, se planta até esgotar e aí vai abrindo outras áreas conforme vai esgotando o solo. O sistema convencional é um sistema de predominância inorgânica, ele dá altíssima produtividade, o que ele busca. Foi uma das grandes inovações tecnológicas que permitiu a civilização chegar aonde chegou. Senão, realmente, pelo sistema arcaico, a gente estaria numa situação complicada, né? Existe uma altíssima dependência da indústria, de fertilizantes e sementes, e busca a alta produtividade. Mas, pelo que vocês viram também, ele esgota, porque ele não permite a absorção da água. Vocês tinham ideia que a agricultura é o maior consumidor de água do planeta? Acho que isso não chegamos, não tinham ideias, né? Aí foram desenvolvendo, para aumento da produção, fertilizantes foram trazendo de outros lugares, foram produzindo fertilizantes químicos, a parte também de fungicidas, herbicidas, inseticidas, para o que é considerado praga e doença, e foi também estabelecendo o conceito de melhoramento genético. O esgotamento dessa situação passou-se a necessidade da pesquisa científica, começou a desenvolver os transgênicos, que também a gente já sabe que é esgotável. Então, aonde nós vamos chegar? Eu separei o transgênico porque o transgênico ele tem esse discurso de combater os males dos inseticidas, fungicidas, herbicidas, principalmente. Mas eu vou explicar um pouquinho com o exemplo do milho. Falando sobre situação de água, que foi falado, que a agricultura é o maior consumidor de água, esse assunto me foi surpreendente quando eu estava preparando a matéria desse projeto, e a minha matriz lá da minha empresa em Genebra, numa conversa assim de almoço, um diretor me perguntou uma opinião de investimento na China, em indústria de fertilizantes, no mercado de bolsas e ações, né? E aí eu fiquei com aquele ponto de interrogação, que eu não tinha a mínima ideia. Eu falei, mas o que você quer? Eu falei, não, me dá uma ideia. Eu falei, gente do céu, cara, eu sou de agricultura, né, apoio a agricultura orgânica, com o que esse cara quer fazer? E fui pesquisar para dar uma ideia, mercado de ações de empresas fertilizantes na China, porque ele falou que a China precisa alimentar a população de lá. Aí eu achei na Reuters, é uma matéria de 2010, é uma matéria bem nova, se vocês pesquisarem no Google, tem essa pesquisa completa, que a China precisa diminuir o uso de fertilizantes químicos em 50%. A maior causa da poluição na China, que todo mundo pensa que é o ar, e os carros, e a indústria, não é a agricultura. Interessante, né? A China, nos últimos anos, aumentou a produtividade em 7 vezes, o maior produtor de grãos do mundo, mas o consumo de fertilizantes químicos em 50 vezes. Aí eu falei, bom, eu vou falar para ele, né? Aí eu comecei a pesquisar a indústria em bolsa de fertilizantes orgânicos e achei uma empresa. Aí fiz um repórter para ele, adorou e está ganhando dinheiro com a ação. Tem uma empresa chamada Agritech na China que faz adubo orgânico. Espero que agora, né, a gente está falando de economia, viu que orgânico dá riqueza, né? Agora eu vou esperar o bônus no final do ano, quem sabe, né? O cara lembra disso? Milho transgênico, BT e borboletas. Para explicar, eu vou pegar um exemplo de um transgênico para desvendar um pouco o que é esse mundo dos transgênicos. O Fernando comentou que tem inimigos naturais, os insetos, eles têm inimigos naturais, que é o controle ecológico que existe na natureza. A lagarta, principalmente a lagarta do milho, tem uma bactéria chamada Bacillus thuringiensis.
ela infectando a lagarta do milho morre. Para de comer, morre, fica toda branca, eles batem no liquidificador e jogam, igual ele mostrou. O que a ciência resolveu fazer para não ter a necessidade de aplicação de inseticida no milho? Ele pegou o gene da bactéria, do Bacillus thuringiensis, a exata parte que é a toxina, e colocou dentro da semente do milho, na cadeia genética do milho, dos DNAs. Então, o milho, ele já vem modificado geneticamente, ele já vem com essa parte dessa bactéria que mata a lagarta. E a indústria vende como algo ecológico, porque você não usa o inseticida. Nessa linha é exatamente isso. Só que é um serial killer, na verdade. O que está acontecendo? O pólen do milho, ele viaja a longas distâncias, ele cruza oceanos. E esse pólen do milho, ele é geneticamente modificado e tem a parte da bactéria lá dentro. Então, nessa outra fotografia, mostra uma lagarta da borboleta monarca, que ela é bem conhecida por nós, e ela está comendo uma folha que não tem nada a ver com o milho, mas tem o pólen nela. A lagarta da monarca, ela não tem importância na agricultura nenhuma. Ela só come plantas que não têm importância econômica na agricultura. E ela é muito difundida porque ela come uma planta que dá uma proteção para ela a invertebrados. É uma planta que tem algum ingrediente tóxico, né? Ela se protege disso. Então, esse pólen desequilibrou a borboleta monarca, que a gente já está com dificuldade de encontrar. Vocês não viam mais antigamente? O que isso ocasiona? Eu não gosto de borboleta, eu tenho medo de lagarta, eu não gosto de borboleta. Mas o que está ocasionando na ecologia do planeta? Diminuição de pássaros. Porque a borboleta, a lagarta é alimento dos pássaros. O milho BT plantado nos Estados Unidos está interferindo na população de pássaros na Europa. Bom, semelhança entre ambos os métodos, eles são esgotáveis, eles são materialistas, eles não têm essa visão holística e a visão, né, do todo, só pensa em bem-estar próprio, na riqueza imediata, sem pensar no todo. Desrespeitam os princípios da natureza. Não era essa letra que eu coloquei, era uma letra assim, diferente, ficou engraçada. Crioforme, destruição e morte. Acho que foi para Fortaleza. Eu fiquei com medo, a hora que eu vi que tinha mudado para essa letra, falei, nossa. Eu estou citando esse livro que o professor Massahido me mostrou. Thomas Friedman está mostrando a situação do planeta, né, principalmente lá nas grandes economias, para mudar a situação. Ele tem nesse livro Quente, Plano e Lotado, ele cita umas 16, eu não coloquei todas. A gente precisaria escolher 8 para diminuir o aquecimento global, não para reverter. E é impossível praticamente fazer uma dessas situações. Essa é uma matéria na FAO, também, que eu considerei, tirei alguns pontos principais. Menos pessoas ou mais comidas? É um debate da ONU para resolver esse problema da alimentação. Tá? E ele fala algumas coisas, inclusive a FAO vai começar a campanha sobre mudar o hábito alimentar. A gente está comendo diferente, né? Acho que até demais. Mudar a legislação sobre a propriedade intelectual de sementes. Tem 3 empresas que dominam 47% do mercado de sementes hoje. Bom, o que fazer? Essa é a grande mensagem da grande inovação tecnológica, que é a mensagem do Instituto para o mundo científico, para o mundo acadêmico. É inverter o conceito de mudar a natureza. A ciência, com esse critério, está destruindo ciência convencional, o planeta. O mundo acadêmico ainda acha que para reverter precisa de mais pesquisa e que isso vai reverter. Mas o critério não está sendo correto. A natureza é perfeita.
a ciência desenvolvida através desse conceito é uma ciência totalmente contrária à destruição da natureza. E isso que foi o que aconteceu na indústria do Sr. Balbo, do açúcar que vocês viram. Eles mudaram o conceito e começaram, talvez por paixão, por afinidade, a observar a natureza, como ela se comporta. Como que aquela lagarta morreria né? Como que ela chegaria no equilíbrio? Precisa de uma vespinha, vamos criar a vespinha. Existe isso no mundo científico, mas ainda é muito, muito incipiente. Considerando a base, a natureza, como perfeita, sem nenhum senão, sem nenhum mais, sem nenhum, né, entretanto, a base é o reflorestamento, as sementes originais e o manejo orgânico. Acho que você não falou, né, Fernando, mas toda a muda é produzida lá na propriedade, né? Então, ele não precisa pegar muda de cana de outra propriedade para trazer para ele. Esse é o conceito de semente original. A semente original ela é produzida na própria propriedade. E a gente, pelas nossas pesquisas, já observou que ela consegue captar, inclusive, as intempéries climáticas que vão acontecer. É um fenômeno que a ciência não descobriu. É um caminho de pesquisa muito interessante, mas a semente original ela tem essa característica. Se vai vir uma seca, ela se prepara para isso. Se vai vir uma enchente, ela também se prepara. Então, vendo a situação de destruição da natureza e das intempéries que o aquecimento global está ocorrendo, as sementes originais são imprescindíveis para alimentar o homem no futuro. E o manejo orgânico, o manejo ecológico, que todos já observaram as consequências dele. Coloquei mais um slide para a gente que está na cidade, falando tanto de agricultura. Eu gostei muito desse livrinho do Michael Pollan. Ele está fazendo um trabalho, ainda não foi traduzido, mas é bem interessante para a gente que está na cidade. É um trabalho que ele está fazendo nos Estados Unidos, que é onde se come, um dos lugares que come pior. E eu separei algumas regras que eu achei até engraçadas. Regras de alimentação que ele coloca. Não precisamos concordar, né, mas refletir sobre elas. Coma comida. Não coma nada que a sua avó não reconheceria como comida. Ou a sua bisavó, tem gente mais nova aqui. Evite comidas contendo ingredientes que você não guardaria na sua despensa. Então pega o pacote lá e vê lá, goma xantana. Esse é o único que eu consegui gravar, porque os outros você não conseguem ler. Então, né, fica, né, é mais difícil do que japonês, então é complicado. Coma alimentos que apodrecem. Alguém já comprou um bolo super fofinho e esqueceu na despensa, e um ano depois foi lá, ele continuava fofinho, sem bolorar? Isso não é normal, né? Um bolo normal, ele começa a endurecer no segundo dia, né? Evite alimentos com frutose e glicose de milho, que isso já indica que ele é processado. Evite alimentos que contenham açúcar listado entre seus 3 principais ingredientes, isso por causa do açúcar. Agora, se for nativa, aí já tudo bem. Na tradução, os japoneses perguntaram para mim, o que é açúcar listado? Eu falei que açúcar listado? Não, é o que você escreveu, evite alimentos que contêm açúcar listado. Eu falei, meu... Muito engraçado. Evite alimentos que pretendem ser aquilo que não são. Tipo margarina, né, que tem um gostinho de manteiga. Fique fora do supermercado sempre que puder. Vão nas feiras, né, nas hortas. Se for no supermercado, fica na borda do supermercado, porque no meio é tudo processado, é tudo com conservante. Já perceberam que a parte fresca está tudo em volta, assim? Não é alimento se é pronunciado da mesma forma em todas as línguas. Ele cita, vou falar, tipo Cheetos, né? Considere carne como guarnição. Eu, pelo menos, quando era criança, a carne era uma porçãozinha, né?
E hoje virou, né, prato principal. O que está acontecendo? Está acontecendo uma grande produção de carne. A carne, para produzir carne, tem o desmatamento. Aí tem a flatulência do boi. Já ouviram falar do pum do boi? Que é aquecimento global. Então, tem uma grande consequência para a destruição. Eu achei muito interessante citar. Como animais que eles próprios comeram bem, como alimentos de solos saudáveis, cozinhe e quebre as regras de vez em quando. Tá bom? Então era essa a mensagem ao mundo científico, considerar a natureza como perfeita. Muito obrigado a todos.